Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao senador Moca por essa iniciativa, a todos aqueles presentes, ao pessoal que está compondo a mesa e que hoje a todos que estão aqui, que hoje deixaram os seus afazeres para vir aqui contribuir um pouco com essa nossa causa. É muito difícil. Eu estou aqui, eu sou a vice-presidente da UPAD, sou da diretoria da BH. A UPAD é a União dos Parentes e Amigos dos Doentes de Huntington. A BH é a Associação Brasil Huntington, eu faço parte da direção dessa associação, mas eu estou aqui hoje para falar em nome das famílias de Huntington do Brasil, para pedir, para solicitar e para implorar que, por favor, nos ouçam. Autoridades, todos, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e, com certeza, os nossos senadores que já passaram por aqui. Depois, provavelmente, terão a oportunidade de assistir aí. Parece que vai aparecer na TV Senado, né? Depois vai dizer. Bom, ser de uma família de doente de Huntington é uma coisa totalmente atípica. A gente ouve falar na doença de Alzheimer, nós convivemos muito com a doença de Parkinson, mas a doença de Huntington, uma vez um médico disse uma coisa para nós que me gravou muito. Você pega a doença de Parkinson, a doença de Huntington, multiplica por 2, aí você vai ter uma pequena ideia do que é a doença de Huntington. Porque a doença de Huntington, ela comete a pessoa no auge da sua produtividade, no momento em que a pessoa está batalhando para construir o seu patrimônio. Quando ela já tem o patrimônio que ela consegue construir, com certeza, todo esse patrimônio, com raríssimas exceções, será todo gasto no tratamento de uma família. Porque uma família de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, estou citando essas doenças, vocês me desculpem, mas porque elas são bem mais divulgadas. Elas têm poucas pessoas. Nós éramos 14 irmãos, dos 14 irmãos, 8 portadores da doença de Huntington. Você imagina você tratar 8 pessoas ali com problemas variados, porque cada um, conforme o doutor Pedro falou, apresenta de uma forma, certo? Mas o primeiro passo, que é o problema neurológico, aquilo que o doutor Monteiro falou, ele dificilmente ele é visto pelas pessoas, ele é observado. Então, nós temos... Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, vou falar da minha família, porque eu falando da minha família, eu tenho certeza que eu estou falando de todas as famílias. A minha irmã, doente de Huntington, ela tentou, inclusive na justiça, aposentadoria por doença, tá? Por invalidez. Ela só conseguiu quando ela já estava acamada numa cadeira de rodas, que foi lá que eles viram que eles concederam aposentadoria a ela já estava aposentada por tempo de serviço há muitos anos, para que ela tivesse um benefício a mais. Aí, meu cunhado, marido dela, né, apresentou doença de Parkinson. No primeiro momento que ele chegou lá, ele foi aposentado. Então, é isso que o doutor Monteiro, que o doutor Pedro está falando. Sabe, nós somos totalmente... deixados de lado, eles não levam em consideração. Então, os peritos, eles não sabem o que é uma doença de Huntington. Eles não sabem o que é conviver com uma doença de Huntington. Os planos de saúde, tá? Quando a gente tem o plano de saúde, a gente não pode ter aqueles benefícios que o SUS fornece para as famílias. E o plano de saúde, nem tudo ele cobre. E nem o SUS. Nossos pacientes precisam de cuidados 24 horas. Cuidadores 24 horas. A família de Huntington é uma família empobrecida. Empobrecida, porque nós temos que dar alimentação, nós temos que dar o mínimo de conforto, nós temos que dar fraldas, nós temos que dar assistência psicológica para todos os familiares. Eu faço tratamento psicológico, eu tomo remédio, e todos nós
que fazemos parte da família de Huntington, com certeza temos que recorrer a isso. Agora, eu consigo isso, esse medicamento pelo SUS? Não, não consigo, porque eu não sou doente de Huntington, porque, mesmo que eu fosse, eu não conseguiria, a não ser que eu já estivesse lá na cama, a não ser que eu já estivesse lá deitada, totalmente incapaz. Porque, do contrário, não conseguimos nada. Se a gente não tiver alguém que nos dê a mão, alguém que nos auxilie, e nós temos hoje, graças a Deus, duas associações que foi criada por famílias, por familiares de Huntington, uma em São Paulo, que é a BH, Associação Brasil Huntington, graças ao Dr. Valmir, nós chegamos lá, e a outra foi criada por minha família, eu digo por minha família porque foi por ela, tá? Que faz parte, que constituiu, com maior orgulho eu digo que foram os nossos sobrinhos, os filhos dos meus irmãos que criaram que tiveram a coragem de criar essa associação, e nós levamos isso adiante, nós beneficiamos aos doentes de Huntington. Nós, com o dinheiro minguado que os associados, graças a Deus, nos dão, porque o governo não nos dá um centavo, nós ajudamos a pagar o tratamento psicológico. Tá? Nós temos convênio com um instituto de psicologia que nos atende e também médicos. Tá? Eu quero... Bom, se eu falar mais, daqui a pouco eu vou começar, eu vou me derreter em lágrimas e vocês vão me desculpar. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês duas imagens, algumas imagens. Uma imagem do paciente que está num estágio inicial da doença, que vocês vão ver como que esse paciente, ele é tido como alcoólatra, ele é tido como viciado em drogas, menos doente. É uma doença que afeta o paciente aos poucos. Essa progressão interfere em suas rotinas diárias e compromete suas condições normais de vivência. Esse comprometimento se agrava até limitar as funções vitais, levando o acometido à morte. O primeiro médico, que foi o neuro, que deu a informação de que poderia ser coreia de Huntington, ele deu a informação de que era uma doença genética, né, degenerativa, progressiva, que não tinha cura e que os filhos também teriam 50% de chance de herdar essa doença e que não tinha muito o que a gente fazer. Era uma menina muito doce e de repente ela começou a ficar agressiva. Segundo a Julieta, que é a minha prima, assim começa. Essa história toda dessa doença roubou a minha mãe de mim, dos meus irmãos. No olhar, a pessoa sempre continua se comunicando. O paciente preserva as funções cognitivas, a personalidade, a memória, o comportamento. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Tenho consciência. Quando alguém me magoa, eu sei quando é. Quando eu estou feliz. Essa informação está errada. São mais de 20 mil. É como se o controle de qualidade do organismo detectasse essa fita muito longa e tentasse destruí-la. Essa é uma neurologista, doutora Mônica Haddad. Destruindo a própria célula onde se encontra a gengitina. Você mostra a história, você conversa, joga aberto com o paciente e é o paciente que vai decidir se quer ou não realizar o exame. Se você pudesse saber o dia, a hora e o modo da sua morte, você ia querer saber? Enquanto não tiver a cura, de que adianta eu saber se eu tenho ou não? Então eu vou tocar minha vida, os meus projetos, os meus planos são exatamente iguais. Até quem dá negativo é um sentimento de culpa. Fala, caramba, eu não tenho e ele tem. Eu vou poder continuar mais um pouquinho? Tá. Porque agora vai aparecer ali mais uma coisinha e depois... Que é uma doença incurável, mas eu não penso na doença. Eu vivo no meu dia a dia, né? Curto bem a doença. Agora nós vamos mostrar para vocês, vamos apresentar a vocês uma paciente já em estado vegetativo. Essa paciente, ela está com 55 anos. Tá? Então, assim ela está já há uns 8 anos, certo? Ela não fala, ela não deglute, ela precisa de
o cuidado 24 horas. É isso que eu estou falando para os senhores. Para os senhores terem uma ideia do que é que nós vivemos e como nós vivemos, porque a família, eu olhar para essa pessoa aí, eu como filho, e pensar, amanhã eu poderei estar assim? Como é que eu estarei amanhã? E como disse aquela jovem, como é que eu faço? Eu quero saber se eu tenho a doença ou não. Gente, isso daí é um questionamento muito grande. É muito grande. Então, a gente está aqui para apelar a vocês, mais uma vez, eu quero dizer. E quero, mais uma vez, agradecer ao senador Moca, porque tem 10 anos que ele vem tentando essa audiência pública. E, graças a ele, a comissão e a insistência das associações, das 2 associações, nós chegamos aqui. Muito obrigada, Moca, pelo seu carinho.